Olá, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na plateia do Instituto de Engenharia e também pela web. Vamos a mais um painel da Semana Nacional da Engenharia 2025, que neste ano está com a programação de 15 seminários com mais de 70 palestrantes. O painel desta oportunidade é Energia, Vetores para a Expansão. Para falar sobre esse painel, nós vamos convidar daqui a pouco um conjunto de representantes dos vários setores aqui da área de energia e vamos inicialmente agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível a realização desse evento. Nosso patrocinador master, o Confia, nosso patrocinador ouro, Acciona e Anemtrans, nossos patrocinadores prata, Abesse e Comba Telecom, nossos patrocinadores bronze, Brasinfra, CIEE, Cinicesp e VEG, apoio geral da Enel Brasil e nossos apoios institucionais da BMS, Abdib, APMEC, APEM, APOP, CREA São Paulo, Sinaenco, Sinduscom e Sobratema. Convido a todos a assistir na introdução um vídeo dos nossos patrocinadores. Era uma vez 7 anões tentando achar a mina de ouro. Muito tempo se passou e eles não conseguiam encontrar a entrada. Até que um dia apareceu uma profissional das geociências. Opa, a Branca de Neve. E ela tinha um plano. Com seu conhecimento e habilidade para transformar tudo ao redor, ela ajudou os 7 anões. Os profissionais da área tecnológica são fundamentais para encontrar soluções que trazem sempre um final feliz para a nossa vida. Convidamos todos agora para formar o painel. Em primeiro lugar, chamo à mesa Cristiano Koch, que foi eminente engenheiro do ano de 2003 desta casa, como moderador do painel. José Eduardo Jardim, presidente do Instituto de Engenharia.
Wilson Ferreira Júnior, presidente do Conselho da Matrix e ex-presidente da Eletrobras, entre tantas outras funções que já teve. Rodrigo Pedroso, conselheiro da AB Solar. E Tatiana Celani, diretora comercial da Enel. Podem tomar seus assentos, por favor. Eu vou, em seguida, passar a condução do debate ao Cristiano Koch, avisando aqui aos palestrantes que lá no fundo da sala nós temos um reloginho que está posicionado apenas para balizar uma apresentação em 20 minutos. Mas fica a critério aí de cada um e do moderador essa dosagem do tempo. Então, devemos encerrar a cerimônia por volta até às 15:45. Muito obrigado a todos e um bom evento. Boa tarde a todos. Satisfação que me convidaram para... Sim. Aí. Que convidaram para fazer a moderação desse painel. E esse painel tem uma riqueza nessa área de energia que a gente deve se orgulhar. O Wilson aqui é um patrimônio nacional no nosso setor. Foi um CESP, CPFL, Eletrobras e agora a Matrix. É uma pessoa que conhece tudo sobre essa nossa área de energia elétrica. Temos aqui o Rodrigo, representando a AB Solar. Então, num campo que nós estamos desenvolvendo numa velocidade incrível, que é a energia solar aplicada, a utilização da energia solar na geração, tem sido um fator enorme de desenvolvimento. E a Tatiana representa a Enel, que é a empresa que é a distribuidora de energia elétrica aqui na região metropolitana de São Paulo, é no Ceará também, né? E tem uma responsabilidade enorme no trabalho de distribuição de energia. E o nosso presidente, o Jardim, que vai atuar aqui como debatedor também, e é outra figura que é histórica da nossa engenharia, fez um pouco de tudo, principalmente na área de energia, gás, petróleo, etc. Então, o tema que se nos colocaram foi vetores para o crescimento, e eu acho que esses vetores passam, por um lado, de geração, e aí nós temos a AB Solar para nos dar um pouco de visão dessa geração, passa pela transmissão e distribuição de energia, que aí tanto a Enel quanto o Wilson podem nos dar um pouco de força nesse processo, passa pelo mercado, e nós temos um mercado em desenvolvimento, que seria a locação de centros de processamento de dados, grandes consumidores de energia localizados, e que é um desafio para o sistema todo. E nós temos os desafios de mercado, com a possibilidade da livre contratação da energia, e aí a Matrix, como grande comercializadora, pode nos dar uma ajuda nesse processo, e esses vetores que conduzem à expansão do setor. Então, eu vou pedir para a primeira apresentação seja da Tatiana, porque ela está com um compromisso de ter que sair às 15 horas, então eu vou pedir para ela iniciar os trabalhos, tá bom? Muito obrigado a todos. Boa tarde, obrigada. Primeiramente, agradeço o convite. É um prazer estar aqui, né, com pessoas tão renomadas participando desse painel. Bom, eu vou começar aqui apresentando um pouco da Enel. E por mais que a gente hoje, né, como cliente, especialmente de São Paulo,
a gente enxerga a Enel mais como distribuidora, ela também passa pela parte de geração. A gente tem grandes usinas aqui no país, tanto solar quanto eólica, e eu vou mostrar um pouco disso para vocês também, tá? Então, o que é a Enel no mundo, né? Dividindo um pouco do contexto com todos, a Enel está presente em 28 países, ela tem 6 países core, o Brasil é um desses países core, né? É um país de grande importância para o grupo aqui na América. Em termos de geração, é a maior em geração renovável do mundo, né, com 66 GB de capacidade instalada, 55 milhões de clientes e um EBITDA de 22,8 bilhões de euros. Quando a gente traz esse universo para o Brasil, a gente também tem um pouco de cada linha de negócio aqui, né? Então, o nosso grupo ele é dividido em 4 grandes linhas de negócio. Uma delas é a distribuição, né, que é o que todos mais conhecem, a gente está presente em São Paulo, Rio e Ceará. Outra é a geração, com as nossas usinas. A gente tem também a Enel X, que é uma empresa de soluções, né, então, que oferece soluções para geração distribuída, soluções de eletromobilidade e outras. E a gente tem a Trading, que é a nossa comercializadora, né, que é a 3ª maior do país hoje e é uma empresa que vai ter muito crescimento com a abertura de mercado que a gente vem vendo aí nos próximos anos. Então, hoje, a distribuidora ela tem quase 16 milhões de clientes no país, a gente atende 274 municípios, e é a primeira em energia eólica e solar do Brasil. Tá? Falando em grandes números para vocês, e a gente tem aí quase 50 mil colaboradores. Bom, como eu disse, a gente tem 6,6 GB em operação, né? A gente é líder no setor renovável. O gráfico ali mostra um pouco da nossa evolução, né, em gigawatts, que foi de 1,5 em 2015 para 6,6 10 anos depois. A gente tem uma das maiores usinas solares da América Latina em São Gonçalo, no Piauí, né, a área equivalente a 2 vezes a cidade de São Paulo, só para ter uma ideia de extensão. E a gente tem a maior usina eólica da América Latina, também no estado do Piauí, chamado de Complexo Lagoa dos Ventos, né, capaz de abastecer aí 6 milhões de famílias. Então, a Enel faz parte aí desse tema de geração, e um dos temas que tem muita relação aqui com o painel é o curtailment, né, que a gente tem falado, o mercado tem falado bastante, da questão da estrutura que a gente precisa ter para a energia que a gente gera, né? As nossas usinas do Piauí, por exemplo, muitas vezes a gente tem a paralisação da produção porque a gente não tem estrutura suficiente para distribuir. Então, é um tema bem interessante de ser debatido. Distribuição, eu já falei, né, que a gente atende os 3 estados no país. São Paulo, a gente atende 24 municípios. O Ceará, a gente atende o estado todo. E o Rio, a gente atende, exceto a região metropolitana. Tá? Então, o Rio e ali em torno, Baixada Fluminense é Light. E os demais municípios, quase todos os demais são Enel. A gente está com um aumento, divulgando bastante aí na mídia, né, especialmente nas nossas áreas de concessão, o nosso plano de investimentos, né, então a gente tem um plano aí de investir 25 bilhões de 2025 a 2027, esse plano já está em curso, e quando a gente compara a visão anterior e posterior do grupo, aqui a gente teve uma mudança de gestão, né, uma mudança de CEO global e também uma mudança de estratégia. E essa estratégia envolveu o foco maior na distribuição. Então, o nosso investimento está 95% focado em distribuição de energia. Aqui, a gente detalha o investimento por distribuidora, né? Então, em São Paulo, obviamente, a gente tem o nosso principal, né, o nosso maior valor, seguido aí do Ceará e do Rio de Janeiro, proporcional também ao número de clientes que a gente tem em cada distribuidora.
Aqui é mais falando um pouco da performance da distribuição, né, que vem sendo muito discutida aí nos últimos anos, né. Vocês veem que a Enel tá no meio desse cenário de discussão de renovação das concessões, e a gente vem acompanhando esses principais indicadores nas 3 distribuidoras do grupo. E quais são esses, né, que a gente está mostrando aqui? O tempo médio de atendimento emergencial, que é quando o cliente tem a falta de luz, e as interrupções acima de 24 horas. Então, para esses 2 indicadores, nas nossas 3 distribuidoras, a gente tem tido excelentes resultados nos anos de 24 e 25. De fato, teve uma mudança de mentalidade, né, de gestão da empresa que está trazendo esse resultado. Então, usando como exemplo aqui São Paulo, a gente teve um tempo médio de atendimento emergencial de 911 minutos em 23 e 24, e 24 e 25 a gente reduziu isso em 50%. Então, são números bem expressivos que mostram não só a capacidade de investimento, mas a melhoria de gestão da operação. Bom, olhando somente a nossa concessão em São Paulo, a gente tem 8,3 milhões de clientes, atende 24 municípios, São Paulo e a região metropolitana. Uma das questões mais interessantes aqui, que eu acho que não é tão claro para todos, mas é que a densidade demográfica da nossa área de concessão é 23 vezes maior do que a média nacional. Então, qualquer impacto que eu tenho numa rede de distribuição aqui em São Paulo, ela impacta 23 vezes mais do que as demais concessões. Por quê? Porque eu tenho uma grande concentração de pessoas, de comércio, de residências, de pessoas que dependem ali daquela energia para diversas finalidades, né? Somos a 2ª maior distribuidora da América Latina, atrás aqui apenas da CEMIG, e temos 10% da energia consumida no país. Sobre os investimentos, eu já citei aqui o valor previsto para o ciclo de 25-27, e aqui a gente traz o realizado em 2024, 28% a mais do que 2023. Pessoal próprio, a gente também está trazendo bastante equipe própria, e aí eu estou falando de equipes operacionais, né? Então, a gente está um pouco aí que na contramão da terceirização para determinados serviços. Isso a gente entende que é muito relevante para a nossa estratégia, e especialmente por conta daquele indicador que eu mostrei para vocês, que é o tempo médio de atendimento emergencial. Então, isso é muito fruto desse trabalho que a gente vem fazendo de revisão do nosso time, né? Para isso, como a mão de obra ela não é simples de se conseguir, a gente teve que formar 2 centros para capacitar novos eletricistas e poder trazer esse pessoal para trabalhar para a gente. Poda, que é um tema sempre bastante sensível, né? A Enel também aumentou o volume de poda em 95%, comparando 23 e 24. Agora, no ano de 2025, a gente vai atingir um número muito parecido com 2024, né? A gente tem uma meta aí de 600 mil podas. Isso a gente pode ver como reflexo no último temporal, o último evento climático que a gente teve aqui em São Paulo, no dia 22 de setembro, que a gente ficou com 600 mil clientes fora, né? A gente viu o reflexo das manutenções preventivas e da poda, porque foi ao contrário do evento climático que a gente teve em outubro de 24, em que a gente ficou com 3 milhões de clientes com fornecimento interrompido. Então, isso já traz aí uma melhoria, já mostra a melhoria de gestão que a gente vem fazendo na distribuidora. Digitalização da rede, né, o que é o telecontrole, o TripSaver, a gente também está, muito daquele investimento que eu mostrei para vocês, ele é focado na digitalização, no telecontrole, no religador automático, que são as piscadas ali que o cliente sente, mas, no fim, a gente fazendo manobra ou tentando reconectar a rede de maneira automatizada, sem depender de ir uma equipe ao local, né? Medidores inteligentes. A gente é a distribuidora que tem o maior parque da América Latina. Temos hoje quase 2 milhões de medidores inteligentes instalados na nossa área de concessão em São Paulo.
Isso fez parte de um projeto de P&D, né? A gente tem uma solução própria de Smart Meter, que é bem interessante. E a gente pode dizer que 20% da nossa base de clientes já tem um Smart Meter. O que isso muda na rotina do cliente? Primeiro, eu consigo identificar, quando a gente fala de fornecimento, se aquela instalação está, de fato, com ou sem energia. Então, isso me ajuda na recuperação. Eu consigo fazer restabelecimento remoto, o cliente consegue acompanhar o consumo dele intra-hora. Então, ele vai ver ali pelo aplicativo da Enel os horários de maior impacto, quando ele está consumindo mais, quando ele está tendo uma conta mais cara. Então, é o futuro, né? A gente já está praticando o futuro hoje e a gente pretende aí chegar a 2027 com mais de 5 milhões de medidores inteligentes instalados. Também fizemos um plano piloto de resiliência. Enfim, a gente investiu em muita tecnologia em determinadas regiões específicas para acompanhar a resiliência que esse investimento traria nas nossas redes, né? Então, a gente investiu ali 36 milhões de reais em 3 locais específicos: Alvarenga, que é em São Bernardo, Parque dos Príncipes e Alto de Pinheiros. A gente reformou 60 quilômetros de rede, instalou 58 religadores automáticos e colocamos 32 equipamentos de automação. O resultado disso é que, de fato, a gente percebe que os indicadores de continuidade dessas regiões estão bem melhores e a rede está muito mais resiliente a eventos climáticos, que é uma realidade que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala também de continuidade, a gente tem aqui 2 indicadores que são bem importantes, são regulados, né, são exigidos pela ANEEL. A gente tem uma meta regulatória a cumprir e a gente mostra também a evolução que a gente teve de 23 a 24. Né, 24, aqui a gente está mostrando o ano cheio, né, a gente conseguiu reduzir aí, o DEC para 6,68 horas e o FEC para 3,2 vezes. Aqui é bem importante, porque é um dos indicadores que refletem a questão da renovação da concessão, né, e que a gente vem cumprindo aí ao longo desses últimos anos. Bom, além de ter contratado pessoal externo, pessoal próprio, desculpa, para compor o nosso time de atendimento emergencial, a gente também aumentou as equipes de atendimento emergencial em 50%. Isso aqui reflete diretamente no DEC, né, e no tempo médio de atendimento emergencial. E, para questões mais sensíveis, né, como a gente tem um evento climático, a gente vai ter ali, talvez, escola, presídio, né, instalações mais sensíveis que a gente vai precisar instalar um gerador até que a energia seja restabelecida, porque, enfim, tem casos em que os postes quebram, você tem que reconstruir toda uma rede, e isso leva mais tempo. Então, para que a gente possa amenizar o impacto para essas unidades, a gente adquiriu aí 700 geradores. Parte desses geradores também são destinados a clientes vitais, né, que são aqueles clientes que dependem de aparelho para a sobrevivência humana. Aqui mostra a evolução do tempo médio de atendimento emergencial, né, que eu citei lá atrás. Aqui a grande mensagem a gente teve um aumento de 33% no volume de ocorrências na rede, mas, ainda assim, a gente conseguiu reduzir o tempo médio em 50%, como eu citei. Então, foi uma grande evolução e mudança aqui no modelo de gestão da empresa. Aqui mostra o ranking nacional, né? A Enel ocupa aqui, estava ocupando ali os 3 últimos lugares, a Enel São Paulo, agora está ocupando, subiu 11 posições, com essa melhora de 50%, ocupando a 20ª posição, e não vamos parar por aqui, né? Aqui, o tempo médio de atendimento emergencial da Enel São Paulo comparado com a região sudeste, que também é um número que a gente pode ver que a gente está se aproximando muito mais da média da região sudeste. E
em linha com o tema de pessoas, que a gente citou, né, que a gente está fazendo toda uma readaptação, a gente também fez um projeto chamado Motoeletricistas. Qual é a lógica, né, desse projeto? São Paulo, todo mundo sabe que a gente tem um grande problema de tráfego de veículos. E muito disso reflete no tempo de deslocamento das equipes de campo, né, que demoram a chegar nos locais e acaba aumentando o tempo médio de atendimento emergencial do cliente. Então, qual a ideia aqui? O motoeletricista, além dele conseguir fazer pequenos ajustes, pequenas manutenções, ele também consegue ter um panorama do defeito antes mesmo da equipe chegar. Então, ele já consegue entender o que está afetando a região, para que a gente possa direcionar os equipamentos e equipes certas ali para o local. Esse é um projeto que a gente implementou recentemente, tem uma taxa de sucesso excelente, né? A gente está, na verdade, em expansão, e é uma das inovações que a gente trouxe aí esse ano. Abrimos também em São Paulo 4 novas bases operativas, então a gente tinha 12 bases, abrimos mais 4 nas regiões Santana de Parnaíba, Vargem Grande, São Bernardo e Ribeirão Pires, justamente para dar mais capilaridade ao despacho de equipes. E esse é um trabalho que envolve a poda de árvore, é um trabalho bem interessante, porque a Enel, por mais que a gente saiba que o manejo, né, de vegetação e poda tem grande responsabilidade ali da municipalidade, a gente fez um trabalho de analisar toda essa região que vocês estão vendo no mapa de árvores em São Paulo. Então, a gente avaliou essa vegetação junto com a Universidade Federal do Paraná, para entender a saúde dessa vegetação e onde a gente deveria focar os esforços para a questão da poda e manutenção preventiva, no caso das árvores. Então, a gente avaliou mais de 680 mil árvores, tá? E a gente encontrou aí mais de 10 mil árvores em situação... Enfim, árvores que já estão podres, enfim, não tem condições mais, tem que ser, de fato, removidas. Tá? Então, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto com a Prefeitura. A gente fez essa avaliação e a Prefeitura tem essa análise para que a gente possa fazer essa poda conjunta. Vocês sabem que, muitas vezes, a poda ela precisa da distribuidora, porque pode estar encostando na rede, a gente precisa desligar a rede para que a Prefeitura possa fazer a poda, mas esse é um trabalho proativo que a gente fez justamente para reduzir o impacto de energia elétrica e de falta de luz para a população de São Paulo. Um tema importante, um número importante, é que 70% das nossas ocorrências são causadas por árvores. Então, o volume é bem expressivo quando a gente se fala de vegetação na rede. Bom, aqui a gente fala um pouco sobre os nossos projetos de sustentabilidade. Muitas vezes não é de conhecimento total da população, mas a gente desenvolve vários projetos para eficiência energética, substituição de geladeira. Agora, a gente vai começar esse mês para a substituição de ar-condicionado. Né? O cliente ele tem a oportunidade de trocar o ar-condicionado dele ineficiente por um aparelho mais eficiente, pagando parte desse custo, fica bem mais vantajoso para o cliente. Tem também alguns projetos interessantes educacionais nas escolas e um dos que eu mais gosto, que é o projeto o Hortas em Rede, né, que a gente faz ali a plantação em faixas de servidão e que a gente consegue gerar alimentos para a população. Passando rapidamente o evento climático desse 22 de setembro, eu não vou me ater muito, porque meu tempo está acabando, mas é só importante... Peraí. Vocês sabem que foi uma ocorrência de extrema gravidade, né? Enfim, passou isso em vários telejornais. E aqui, só para a gente fazer uma comparação básica, né? As rajadas de ventos que a gente teve em novembro de 23, outubro de 24 e setembro de 25, de velocidade bastante aproximada. A nossa recuperação é em 24 horas. Então, 24 horas após o evento, em 23, a gente recuperou 55% dos clientes.
Em 24, 75%, e em 25 a gente recuperou 90% em 24 horas. A recuperação total caiu também de 7 para 2 dias, né, quando a gente compara esses 3 eventos climáticos, e a mobilização de equipes chegou num pico muito maior, isso muito motivado por tudo que eu falei para vocês. Motoeletricistas, contratação de time próprio, aumento de equipe, né? A gente vê que realmente teve uma evolução de performance aqui da Enel São Paulo. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar sobre o grupo. Passo a palavra aqui para o moderador. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Eu vou passar a palavra agora para o Wilson e pedir para ele resolver 2 questões aqui que a Tatiana colocou. O primeiro é o corte da energia por falta de capacidade de armazenamento / transmissão, que está afetando profundamente esse setor de geração de energia renovável. E o segundo é a questão dos eventos climáticos extremos que estão acarretando, que não acarretam só problemas na distribuição, eles trazem problemas em todo o sistema hidroenergético brasileiro, que está mudando o parâmetro de hidrologia do país. E isso precisa ser levado em conta em todo o planejamento futuro do sistema e como fazer o ajuste desse processo. Então, Wilson, você com a sua experiência, ainda com o esquema que você me falou do armazenamento de energia, que vocês estão hoje com a maior empresa capaz de armazenar energia elétrica, você pode pedir emprego para a doutora Dilma, que faz armazenamento do vento. Isso é muito boa. Boa tarde a todas e a todos. Com satisfação, Jardim, Cristiano está com vocês, meus colegas aqui de mesa, Tatiana, Rodrigo, e queria primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês. E, obviamente, é sempre uma felicidade poder... Esse é um setor que eu estou há 45 anos nele, e eu posso afirmar a vocês que de tédio você não morre. Né? Eu estou vendo que os dois são mais jovens, né? E podem se preparar. Né? Mas, assim, é um setor também encantador pelos desafios que tem. Né? O que acabamos de ver aqui eu quero dizer que ao longo desse ano que eu fiquei fora tive o meu non-compete da Eletrobras, eu trabalhei muito com essa questão de transição energética, os eventos climáticos. Em verdade, a gente tem que estar... Eu diria assim, o maior desafio que nós vamos ter nesse século no mundo é o desafio energético e é o desafio principalmente de como produzir energia sem emissão de gases de efeito estufa. A energia ainda é o principal, eu vou chamar, agressor, né, nas emissões globais. A gente tem que lembrar o seguinte, se a gente compara os anos pós-revolução industrial, são os últimos 200 anos, e o número de emissões, né, é o que eu sempre falo, você tem, e aqui nós estamos na engenharia, tem um R2 quadrado de 97%. Então, tem muita gente que não acredita que é por causa das emissões, né? Mas 97% de todos os eventos demonstram isso. Então, a gente tem que ter clareza de que, sim, é por conta de emissões para produzir energia elétrica, para transportar pessoas, para tratar para o uso da terra, às vezes as queimadas, que é o nosso caso principal, o nosso principal agressor, e a própria indústria. Então, em alguns casos nós já temos soluções, em outros nós não temos. Mas um ponto fundamental é de que quando você tem, e veja, o Acordo de Paris foi feito para que os países voluntariamente limitassem o aumento de temperatura a 1,5 graus em 2050. O ano passado nós atingimos já 1,6 graus, quer dizer, então nós já passamos da nossa meta, quer dizer, do lado contrário, né, negativo. E uma consequência importante que se tem a partir dessa elevação é de que aumentam os eventos extremos, como a gente chama, né? A probabilidade e a frequência deles. E a gente está vendo isso, a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente viu aqui em São Paulo, a gente viu a seca do Amazonas. Então, tudo isso não é à toa, isso é decorrente desses efeitos que nós estamos assistindo aqui, do aumento da temperatura da Terra e, obviamente,
como eu falei, as consequências decorrentes desse aumento de temperatura. Mas voltando para o nosso grande desafio que foi colocado aqui, eu acho que um ponto fundamental que a gente tem que olhar é o seguinte: de verdade, nós vamos ter que ter um aumento de geração renovável. Então, isso é uma contribuição importante para esse desafio que eu falei, da energia limpa, que nós vamos ter que ter e desenvolver ao longo desse século, substituindo o uso do carvão, o uso do óleo combustível, diesel, e mais à frente, possivelmente até o próprio gás. Mas, em verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece de verdade, né? As fontes renováveis que nós temos hoje no mundo, que estão crescendo mais fortemente, são duas. Se mostrou até, e é o que a Enel tem, são as fontes solares e eólicas. E o que essas fontes têm em comum, além de serem renováveis? Elas não são despacháveis. Esse é que é o problema. Quer dizer, ela se autodespacha. O ANS hoje ele tem que ficar modulando a entrada dessas fontes, ou fazer em alguns momentos, como tem feito, a redução da disponibilidade dessas fontes no local para conter a falta de potência no sistema. E isso é muito importante, pessoal. Por quê? Vamos olhar aqui a nossa fonte principal aqui, que hoje teve um crescimento mais desordenado de todas, que é exatamente o crescimento da energia solar de telhado, a chamada GD, né? Que está distribuído em todos os nossos telhados, está distribuído em alguns parques que vendem assinatura para que outras pessoas possam ser sócias e estão num prédio de apartamento, por exemplo, você não consegue colocar, ele se associa a uma das plataformas e tem um desconto por utilizar essa energia. Mas a energia solar, pessoal, ela só gera quando tem sol, quando tem luz, bastante luz. E ela, a hora que acaba a luz, ela para. E nós temos, assim, um crescimento que eu falei assim, muito, muito grande, são mais de 2,5 milhões de lares que já tem isso aqui. Essa fonte sozinha, a fonte solar como um todo, incluindo a dos telhados solares, a GD que a gente tem desses parques e a geração centralizada, já deve se aproximar de uns entre 35 e 40 gigawatts, o equivalente de 3 a 4 Itaipus, mais ou menos. É muita coisa. E cresceu nos últimos 10 anos, assim, em alguns casos sem que a gente percebesse. Então, temos que tomar cuidado, porque ela ocorreu, inclusive, por um elevado grau de subsídios que foram colocados, o que faz com, por exemplo, uma colocação de um telhado solar tem uma perspectiva de payback inferior a 3 anos. Você tem a sua conta de energia sendo reduzida em 80%, mas tem um subsídio que é pago pelos demais consumidores que estão na rede. Isso também não é adequado. Mas o fato é que a gente teve um crescimento, porque é claramente um bom negócio, as pessoas fizeram isso. Tem políticas inclusive de net de imposto, etc. Então, é uma situação que cria uma vantagem importante para quem pôde fazer, ou para quem pode fazer essa opção. Isso foi, de fato, feito. E aí, o que acontece? Quando você tem uma fonte que chega, por exemplo, no final do dia, fonte solar, nós estamos aqui no país tropical, ela cai reto quase. Ela não é como se você estivesse na Europa, como a gente tem aquela lentidão do pôr do sol. Aqui ela vai muito rápido. E nessa hora você tem que fazer, sim, você vai ter que colocar potência, porque inclusive a nossa ponta do sistema, ela ocorre normalmente às 3 horas da tarde, quando a gente tem muito calor, por causa do evento do ar-condicionado, mas ela acontece sempre entre 6 e 7 horas da noite, quando a gente tem a entrada da iluminação pública, quando a gente vai para nossas casas e toma banho com chuveiro elétrico em casa. As grandes fábricas estão ainda funcionando, a gente tem ainda um comércio que se prolonga por algum tempo também. Então, uma coincidência, isso gera uma ponta de carga. Nessa hora, o sistema ele precisa de fonte despachável, que já não é mais a solar e nem a eólica. Então, as hidrelétricas, as termoelétricas, a nossa termonuclear que fica na base, etc.
Qual é o problema disso? Né? E eu vou tentar ser didático na forma para a gente entender o tal do curtailment. Ou seja, essas fontes são fontes, como eu falei, não despacháveis. Né? A gente sabe qual o tamanho do parque, ou o tamanho da instalação, ou uma estimativa de quanto tem nos telhados, mas a gente não sabe exatamente quanto está sendo despachado. Só que em alguns momentos você precisa, como eu falei, ter uma combinação ótima de energia, megawatt-hora, com potência, megawatt. E foi isso que se verificou, por exemplo, quando a gente teve o blackout de 15 de agosto de 2023, foi exatamente o que aconteceu recentemente aqui na Península Ibérica, e foi o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu aqui no próprio Brasil no Dia dos Pais. O que acontece, por exemplo, no Dia dos Pais, pessoal? É um domingo, já é um dia de menor carga, mas você imagina que todo mundo vai para a casa do pai, vão os filhos para a casa do pai, os parentes, etc. Então você tem uma redução ainda maior de carga, porque as pessoas não estão nas suas próprias casas, elas vão estar numa casa só. Durante o dia, você tem... A solar é proeminente, é a principal fonte que a gente tem, que vai estar presente alimentando, só que ela não tem potência. Ela começa a gerar o quê? Mais oferta, porque ela não é despachável, mais oferta do que carga, do que demanda. Então, o que o operador tem que fazer? Ele tem que começar a reduzir esse despacho. Olha, esta planta de GD, em vez que tem 10 megawatts, só pode operar com 5 nessa região, por causa da situação elétrica da própria região. E isso vai gerar para esse detentor desse parque de 10, que está sendo despachado ou autorizado a colocar serviço do sistema 5, ele vai gerar uma perda de 5. Ele tem uma perda importante de receita. Eu estou dando um exemplo de 5, na média do Brasil hoje está rodando em torno de 25%, né? Mas é um valor muito alto quando a gente compara com outros países. E por que é alto? Porque nós não tomamos, teoricamente, uma providência de reforço do sistema. Como é que a gente faz isso? A gente faz com baterias, essencialmente com bateria. Nós estamos tendo excesso de energia durante o dia, porque temos muita solar funcionando e menos carga do que precisávamos. Então, nós precisamos absorver esse excesso de geração e a melhor forma, lembrando a Dilma, era guardar isso. E, na época, também não tinha tão claro, mas ela própria já falou que sabia disso aqui, e eu assisti. Eu acho que foi até engraçado, porque ela foi penalizada, mas ela tem razão. Em verdade, se você conseguisse conectar uma bateria àquele excesso, você armazena aquela energia que não está sendo produzida para o sistema, na bateria, e no horário de ponta você descarrega a bateria, de tal maneira que você faz eu disse, a conexão perfeita. O nosso problema hoje, ele tem como solução ideal a bateria. Agora, tem outras. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Você falou assim, olha, então, olhando um pouco do tema nosso aqui, eu não tenho a menor dúvida de que bateria é uma avenida de crescimento importante no nosso sistema elétrico, tal qual foi e é em todos os sistemas elétricos globais, mundiais, que se desenvolveram em cima de solar e de eólica, essas fontes não despacháveis. Então, vai ter que ter isso, e já está tendo isso na China, já está tendo isso nos Estados Unidos, já está tendo isso na Europa, e vai ter aqui no Brasil, sem a menor dúvida. Há um segundo tema que você colocou, que é o seguinte: o sistema, de novo, tem um déficit de potência, principalmente na hora de ponta. Não é só com bateria que vai resolver. Então, você vai ter que, de fato, empilhar termoelétricas nesse horário, como qualquer país faz. Então, porque eu falei assim, por que o gás vai permanecer? O gás eu diria assim, sinceramente, é um combustível da transição energética. Eu brincava sempre, falava assim, olha, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, e a idade do petróleo, a era do petróleo, não vai acabar por falta de petróleo. O nosso desafio enquanto geração que vai estar habitando esse planeta é que o nosso planeta é capaz de absorver metade do que a gente emite hoje. Então, nós estamos emitindo mais e, por conta disso, ele esquenta. Mas se a gente conseguir reduzir a metade,
a gente vai continuar, nós temos que incluir mais 2 bilhões de pessoas que vão nascer nesse período de 50 anos. Nós vamos ter que fazer com que aquelas pessoas que já estão vivas, mas não têm toda a energia que precisam, sejam incorporadas à sociedade. Nós vamos ter que ser mais eficientes em cada uma das coisas. Então, na energia, essas gerações são eficientes quando tem essa combinação perfeita com baterias e com, quando você tem ponta de carga fora do horário das renováveis, que é o caso brasileiro, nós vamos ter que botar geração termoelétrica de partida rápida. Essa é a situação ideal, porque ela não aumenta o curtailment, ou a geração solar não aproveitável. O que eu quero dizer com isso? Se você for colocar uma térmica de partida lenta, por exemplo, uma termoelétrica a carvão, que está habilitada para esse próximo leilão, você vai ter que chamar ela 8, 10 horas antes, para que ela gere a potência exatamente naquele momento que a gente vai precisar, em torno das 7 horas. O que vai acontecer se ela vai gerar 10 horas antes, mesmo que ela esteja numa rampa? Ela vai deslocar geração renovável. Vai aumentar a geração disponível nos horários fora a ponta, e isso vai fazer com que a redução que tem que ser verificada nas energias renováveis seja ainda maior. Portanto, esse problema do curtailment deve aumentar se a gente não tiver disciplina de colocar na ponta termoelétricas de partida rápida, basicamente as aeroderivativas e os motores. Então, essa é uma segunda grande avenida, não escapa, nós não temos como fazer isso. Acho que aí eu queria colocar algumas coisas que são adequadas para aproveitar esse momento. Assim, você me pediu, e eu queria falar também, da questão dos data centers. Por que os data centers são importantes? Porque nós precisamos, quando a gente tem geração a mais, nós precisamos de consumo, né? É um equipamento com bateria para fazer esse swap, né, de posição, mas a situação ideal é que a gente tenha consumo, né? E o Brasil, pelo fato de ter um potencial enorme de energia renovável, ele é também o candidato principal a abrigar data centers que têm uma perspectiva de sustentabilidade, ou seja, de serem alimentados por fontes renováveis. Então, mas temos aqui um desafio adicional. Qual é o desafio? O da transmissão. Nós temos energia a mais, mas nós temos que levá-la para alguns pontos onde esse data center vai poder se beneficiar, seja da energia renovável em excesso, seja data center não pode ficar sem uma curva. A curva de carga dele não é absolutamente flat, mas é quase como se fosse. Então tem que haver uma combinação de fontes solar na maior parte do tempo, complemento de baterias, e depois à noite, por exemplo, com eólicas que elas geram mais à noite. Então há como fazer isso, mas só que nós temos um desafio para conectar esses centros. A gente chega a ser incrível, esses hyperscales que eles falam, é coisa que começa com 50 megawatts, né? A gente é do tempo que uma subestação grande do sistema tinha 40. E esse sozinho, um consumidor único, vai ter 50 e crescendo. Há data centers com 600 megawatts. Então, nós estamos falando realmente de uma carga, e ela por quê? A gente entende, né? É esse negócio da inteligência artificial, que exige muito processamento, né? Então, esse tipo de situação vai obrigar a gente a fazer também reforços importantes, planejamento mais assertivo e reforços importantes em transmissão. Se me perguntar, fala assim, transmissão foi o que mais cresceu na nossa conta de energia nos últimos 10 anos, porque precisávamos realmente de conectar essas fontes renováveis ao sistema. Vamos ter que fazer ainda mais. O sistema está cada vez mais descentralizado, e a gente precisa incorporar essas fontes nos mercados onde elas estão inseridas. Então, eu diria assim que a terceira grande avenida de crescimento no setor vai ser transmissão também. E eu queria colocar, para finalizar, estou vendo no meu tempo, faltam 2 minutos, eu queria colocar uma aplicação que nós próprios da Matriz estamos trabalhando.
A Matriz é a principal, é uma comercializadora de energia no Mercado Livre, é também a maior varejista, e ela num dos trabalhos que nós vimos, nós avaliamos assim, estrategicamente o que o Brasil precisaria no futuro, nossa avaliação, e falamos assim, nós precisamos de disponibilidade com flexibilidade. E dentro desta perspectiva é que nós trouxemos as baterias para o Brasil. As baterias de 1 lítio, que são a bateria menor é de 2 MWh, nós estamos vendendo de 4,5, então são baterias muito grandes, mas que cabem num container. Então é um negócio prático. A gente instala isso a partir do pedido entre 90 e 120 dias. Nós já estamos 250 MWh, é bastante quantidade, para um ano, não? E uma das aplicações que nós fizemos foi exatamente, sendo que eu falei assim, olha, nós temos que resolver o problema da eletricidade, mas da geração de eletricidade, mas temos que resolver o problema do transporte também. O transporte coletivo tem uma solução espetacular, que é o ônibus elétrico. É um autorama, então é um trajeto conhecido, ele claramente consegue ir e voltar mais de uma vez e depois ele vai ser recarregado. O que é que nós estamos fazendo? Também a própria instalação. Isso poderia ter um reforço de rede da Enel, que iria ficar disponível exclusivamente para carga noturna. Uma forma de você otimizar o sistema já existente é com as baterias, porque eu carrego durante o dia, o ônibus não é carregado durante o dia, ele carrega durante a noite. Então, nós colocamos baterias e amplificamos aquela própria instalação de 6 a 7 vezes. Então, ele consegue carregar o ônibus noturnamente 7 vezes. E nós estamos viabilizando com isso a descarbonização do transporte da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vai colocar até o final do ano que vem 2.000 ônibus elétricos. Precisaria um sem número de ampliações na infraestrutura elétrica para acomodar isso, e nós estamos conseguindo fazê-lo a partir de baterias, uma solução que é boa para a empresa de distribuição e é muito boa porque você está otimizando um sistema já existente, então ela sai com menor custo. E o transporte elétrico, ele por quilômetro rodado, ele custa 80%, de 70% a 80% a menos. Não preciso dizer para vocês, quer dizer, um veículo que tem 1/4 das peças, ele também tem uma redução expressiva da manutenção desse carro, né? Então, e um aumento da vida útil. Então, eu diria assim, é uma solução extraordinária que combina não só a tecnologia, a eficiência energética e a eficiência ambiental e sonora. Esse veículo não tem emissão de nenhum poluente e não tem barulho. Isso vai fazer com que a nossa cidade fique ainda melhor, né? Eu sou um otimista em relação a isso. E se a gente trocar, o plano do próprio prefeito é trocar 6.000 ônibus, metade da frota, até o final do mandato, nós estamos falando realmente de uma jornada que pode trazer um super exemplo de São Paulo para o mundo no que diz respeito à descarbonização dos transportes. Então, era essa a minha mensagem de otimismo, porque acho que a gente tem o que fazer. Para cada uma das coisas, precisamos de engenheiros, o que é ótimo, porque precisa de raciocínio, planejamento, inteligência alocada nesse processo de crescimento, e uma parte das soluções já está disponível, uma parte ainda virá. Então, essa é a minha mensagem. Obrigado aqui pelo convite novamente. Muito obrigado, Wilson. Você realmente é um professor dessa matéria. Obrigado. E eu queria passar a palavra para o Rodrigo, e aí a gente pode pegar o tema realmente que o Wilson levantou, da geração distribuída, utilizando os painéis solares, e como isso está evoluindo, qual é a perspectiva que nós temos nessa linha, e também na parte dos grandes parques solares, o que isso está trazendo de novidades para nós no Brasil. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da AB Solar, em especial a minha pessoa. É sempre um prazer estar aqui como engenheiro, estar na Casa de Engenheiros e também pai de uma futura engenheira. Sinto muito orgulho de estar aqui. Então, muito obrigado pelo convite, em nome pessoal e da AB Solar. Bem rapidamente, só para quem ainda não conhece o nosso trabalho na AB Solar, a AB Solar é a Associação Brasileira do Setor Solar Fotovoltaico. A gente
tem como missão, né, representar e promover não só o Brasil, mas não só no Brasil, mas também no exterior, o setor solar fotovoltaico, o setor de armazenamento e hidrogênio verde. A gente serve como esse ponto de encontro e debate para o setor solar fotovoltaico e acho que não sei se foi só para mim que entrou aqui um. Só para mim? Ah, é? Ah. Se puder só tirar aqui, tá com a mensagem aqui no painel. Senão eu não consigo ver aqui a apresentação. Eu brincava, quando eu era jovem, né? Eu brincava assim, o meu pai jamais inventaria o controle remoto, porque eu fazia esse papel, né? Agora todo mundo precisa, inclusive o Rodrigo aqui agora. Eu acho que deve ter uma... Não tem o controle remoto da... Aí agora resolveu. Foi. Obrigado. E também acompanhando o avanço dos mercados, né? E a gente está, então, presente nos 26 estados, através de coordenadorias estaduais no Distrito Federal, e representamos todas as empresas, né? Tanto do setor produtivo, fabricantes, investidores, organismos de financiamento. Então, de fato, uma agregação de todos esses players, né? Esses stakeholders do setor. Quais os benefícios que a fonte solar fotovoltaica já trouxe para o Brasil desde 2012, quando a gente teve a primeira regulamentação do setor, através da resolução da ANEEL 482. O setor solar já atraiu mais de 272 bilhões de reais em investimento, a gente já evitou a emissão aí de 89 milhões de toneladas de CO2, hoje são mais de 60 gigawatts de potência operacional, já geramos aí mais de 1,8 milhão de novos empregos e também recolhemos aos cofres, sejam eles federais, estaduais ou municipais, quase 85 bilhões de reais em impostos. Então, entrando especificamente aqui no tema do nosso seminário, é muito claro que existem 3 vetores de expansão do setor elétrico nacional ou do sistema energético nacional, né? A gente elencou aqui 3 desses vetores que, na nossa visão, são muito óbvios, que é a questão, em primeiro momento, o armazenamento de energia, como foi dito aqui pelo Wilson, a questão de data centers, e também, que também foi dito por ele, e a questão também da mobilidade elétrica. E todos esses vetores estão muito interligados aí ao setor solar fotovoltaico, olhando a fonte solar como um grande potencial de geração, já hoje aí a segunda fonte de geração na matriz elétrica, tendo crescido exponencialmente ao longo dos últimos anos. A fonte solar, que chegou a ser um risco na nossa matriz, hoje ela já representa aí, já ocupa, né, o 2º lugar na matriz elétrica nacional. Então, o armazenamento fotovoltaico, o armazenamento junto com a geração fotovoltaica, sem dúvida nenhuma, ele poderá evitar com que esses curtailments, como foi bem dito aqui pelo Wilson e provocado pelo Cristiano, para trazer a explanação de que é esse problema que o Brasil vive hoje, nessa abundância de energia, e como tratar essa abundância. É um desafio que a gente tem. O armazenamento, sem dúvida nenhuma, é uma das principais soluções para esse problema. Eu digo que o problema do curtailment, ele não tem uma solução única, né? Mas com certeza o armazenamento de energia é uma das soluções e tem se mostrado como uma solução muito viável. Os data centers, então, que seria essa segunda janela de oportunidades, ou esse vetor de crescimento que a gente enxerga para o setor elétrico, a gente vê aí o Brasil, de novo, com essa abundância de energia, uma energia renovável e uma demanda mundial, uma demanda global para a instalação desses novos centros de processamento de dados, tendo em vista o crescimento, né, da inteligência artificial, dos sistemas computacionais que estão acontecendo. O Brasil tem como atrair esses investimentos, e a energia é, sem dúvida nenhuma, um grande custo para esses data centers, né? Hoje se fala em 32%, algo da ordem de 30% do OPEX desses data centers é o custo mensal de energia, né? Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma,
com essa abundância de fontes renováveis, em especial a fonte solar fotovoltaica, pode ser um atrator de investimentos dos data centers. Em relação ao armazenamento de energia, ele tem múltiplas funções, né? Eu costumo dizer que a bateria ela tem sido chamada de o grande coringa do setor elétrico. Eu diria que, eu não sou muito expert em jogo, em baralho, mas eu digo que a bateria seria o canivete suíço do setor elétrico. Ela tem várias funções, né? Não só lá para o cliente final, como o consumidor final. A Tatiane deu o exemplo aqui mais cedo dos índices de DEC/FEC dentro da distribuidora, né? E a bateria ela pode não só solucionar esse problema da abundância de energia, mas como também da qualidade de energia para o consumidor final. Eu tenho a honra desde 2018 de estar lá na diretoria de energia da Fiesp, e a gente tem uma pesquisa interna com as indústrias do estado de São Paulo. 77% dessas indústrias nos reclamam de problemas em qualidade de energia. E problema de qualidade de energia em uma indústria é algo muito sério, não é algo que você foi lá simplesmente, momentaneamente, desligou uma indústria e alguns minutos depois você foi lá e voltou essa indústria a funcionar. Você perde linha de produção, você estraga motor, você tem uma série de efeitos colaterais que afetam essa indústria. Então, eu na iniciativa privada tenho orgulho também de ser fundador e presidente de uma companhia chamada Pacto Energia, e a gente tem uma distribuidora no Brasil, no sudoeste do Paraná, e a gente ganhou esse ano, né, como o melhor índice de DEC/FEC do Brasil, de todas as distribuidoras. E lá, mesmo assim, a gente tem problema de indenizar consumidor, ou seja, mesmo na melhor situação de qualidade do Brasil, a gente ainda tem esse problema sendo vivido pelos consumidores. O armazenamento ele pode trazer essa solução. A gente está lá agora, como diz o ditado, matando 2 coelhos numa cajadada só, porque a gente tem um desafio de expansão da nossa rede de distribuição, e aí a gente está propondo, inclusive até em parceria com a Matrix, de trazer uma solução de armazenamento. Essa solução vai nos custar aí 1/3 do que custaria a construção de uma nova subestação e uma linha de transmissão, e também vai trazer essa qualidade para os nossos consumidores finais. A bateria ela tem capacidade de entrar em milissegundos, coisa até muito mais rápido do que geradores a diesel, que hoje tem sido backup de algumas indústrias e alguns consumidores que necessitam de ter uma energia estável. Então, acho que a solução de armazenamento, ela é esse canivete suíço, né? Ela funciona não só para os consumidores, desde o consumidor residencial, lá na sua residência, pequenos sistemas de bateria. A gente tem, por exemplo, na Califórnia, onde é um exemplo aí para o Brasil e para o mundo, de que 80% dos novos sistemas residenciais solares estão sendo instalados com soluções de armazenamento, com baterias. E aí, ele também é uma solução para os consumidores grandes, como as indústrias, como eu relatei, para as distribuidoras, para as transmissoras. O Estado de São Paulo tem aqui a subestação de registro como o maior projeto de armazenamento hoje em operação do país. São 30 megawatts de potência instalada lá na subestação de registro, que fez com que resolveu, né, uma situação locacional ali que tinha na deficiência do abastecimento do sistema ali aqui do litoral sul de São Paulo. E também para geradores e para o próprio operador do sistema, né, o operador nacional do sistema, que vai poder agora, com essas soluções de armazenamento dentro das distribuidoras, poder chegar cada vez mais perto desse projeto que tem se falado tanto, que são os DSOs, né, que é o Decentralized System Operator, que é o ONS mais regionalizado, ou seja, operando naquelas regiões onde você tem características e situações distintas, talvez, de um grid nacional. Então, o armazenamento tem essa capacidade e essa qualidade de ser esse canivete suíço aí. Ainda falando sobre armazenamento, né, quais que são, tendo em vista então, né, chegando a essa conclusão de que fato o armazenamento ele é sem dúvida nenhuma a solução para vários problemas que a gente tem hoje no nosso grid, aonde a gente precisa avançar para que ele fique ainda mais competitivo,
né? Existe aí a parte da regulação, que é muito importante. A Besolar tem trabalhado junto à ANEEL para a importância, né, da definição do agente armazenador, assim como existe o agente comercializador, o agente consumidor, o agente distribuidor. É importante também que haja essa definição. A ANEEL recentemente publicou aí uma resolução que trata sobre sobre o armazenamento colocalizado, junto com grandes usinas de geração, seja eólica, seja solar. E também para que a gente possa identificar, né, e operar o armazenamento nessas diferentes atribuições, né, junto à geração, à distribuição, à transmissão e à comercialização. A carga tributária é muito importante. Hoje, 70%, temos uma carga tributária aí acima de 70%, que por vezes pode inviabilizar essa tecnologia de armazenamento, e o que a gente pede é, no mínimo, a equiparação com o setor fóssil, né? Então, não é nenhum subsídio do ponto de vista do setor elétrico, mas sim uma equiparação tributária aos outros equipamentos que a gente tem, né, as outras tecnologias, e também que a gente possa aplicar o que a gente já tem de fontes, né, a questão do REI, de isenção de imposto de exportação, IPI, ICMS, também para o armazenamento, ou seja, as mesmas atribuições que a gente já teve da expansão do setor, que a gente tenha também a área de armazenamento sendo beneficiada por esses incentivos. E aqui um pouquinho também de data centers. Aqui vocês podem ver aquilo que eu falava, né, como que tem evoluído a demanda por eletricidade nos data centers. A gente sai lá de 2020 com praticamente nada e devemos chegar em 2034 aí com mais de 250 terawatts de energia sendo consumidos por data centers. Então, e sem dúvida nenhuma, uma solução de energia, os data centers, eles têm aí consumido energia, e a gente tem consumido, por exemplo, através da inteligência artificial, energia de uma forma ainda que a gente desconhece, a gente está aprendendo, né? É tudo muito novo. A gente teve agora recentemente um estudo em que, por exemplo, tem muita gente usando, para dar um exemplo aqui simples, tem muita gente usando as ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, para fazer perguntas que poderiam ser feitas no Google, só que lá no processamento do ChatGPT, ele consome muito mais energia do que, às vezes, uma consulta no Google. O simples fato de você escrever bom dia no ChatGPT ou um muito obrigado está consumindo energia. Então, acho que vai ter um aculturamento também de qual a melhor forma de se utilizar essas novas ferramentas que estão, sim, aí para serem usadas, mas que, de fato, devem ser usadas da maneira mais eficiente e mais ambientalmente correta possível. Aqui, um pouquinho dos projetos de data centers que a gente já tem no Brasil. Hoje já são mais de 50 projetos. O número que, quando o Wilson falava aqui de 50 megas, né, a gente já está falando aqui de 14 gigawatts de processos que já protocolaram junto ao Ministério de Minas e Energia. São projetos que vão desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. Uma questão muito importante, diferente daqueles data centers. Basicamente, existem dois modelos de data centers, aquele data center menor, que é o que a gente chama de colocation ou retail, que são usados por empresas para fornecer banco de dados. Nesses tipos de data centers, você tem que ter uma resiliência muito forte, ou seja, uma latência de internet muito grande, porque todo o processamento é feito ali dentro daquele data center. Mas nos data centers de inteligência artificial, não há essa necessidade tão latente. Então, porque todo o processamento ele é feito fora. Então, você precisa, obviamente, de comunicação, mas não uma comunicação que você vai precisar, por exemplo, do cabo submarino, ou de uma internet, ou de várias internets ali conectadas àquele data center. Então, isso dá essa possibilidade, né, mais uma vez, essa capacidade de você ter data centers distribuídos aí no Brasil todo, onde, obviamente, você tem essa energia abundante, essa energia sobrando aí dentro do Brasil. E aí, também uma parte de inteligência, né, acho que dentro disso tudo que a gente falou, né, a gente tem, sem dúvida nenhuma, com esse crescimento dos smart grids, da inteligência artificial, da internet das coisas, eu tenho dito muito que, como alguns anos atrás a gente viu aí a evolução do sistema financeiro do Brasil, né, acho que o Brasil tem um dos sistemas financeiros aí mais evoluídos do mundo, o Pix é uma prova disso, e eu ficava muito revoltado quando eu via constantemente nos jornais a palavra fintech e não via a palavra ainda energitech, né? A gente tem visto agora mais comumente a palavra energitech, essas empresas que estão investindo em tecnologia. E aí, quando a gente fala
de internet das coisas, né, do IoT, eu tenho dito agora que a gente vai ver cada vez mais comumente o EOT, que é a eletrificação das coisas, com energia abundante, de fonte renovável, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que pode ser eletrificado será eletrificado nesse cenário de crescimento, nesse vetor de crescimento não só do Brasil, mas do mundo todo. E aí, obviamente, a fonte solar, ela, assim como as baterias, também ela é esse canivete suíço, né, que pode ser usado para diversas aplicações. Então, ali, aplicações agrofotovoltaicas, a solar flutuante, para vocês terem noção em termos de potência, a PSR, que é uma das maiores consultorias de energia do Brasil e também compete a nível mundial, ela fez um levantamento de que o Brasil tem uma capacidade de instalação de 98 gigawatts de potência em sistemas solares flutuantes. São Paulo tem capitaneado aí esses projetos, o primeiro instalado aqui na represa Billings, tem um projeto já, a segunda fase desse projeto, aí com mais algumas centenas de megawatts, a própria Sabesp também investido nisso, nos seus reservatórios, então, sem dúvida nenhuma, tem aí uma oportunidade muito grande nessa área de solar flutuante. E, em relação a tecnologias emergentes, o que a gente vê, como eu disse, são os veículos elétricos, né? A gente tem visto aí um crescimento dessa frota muito grande. O Wilson deu aqui anteriormente o exemplo dos ônibus na cidade de São Paulo. Para vocês terem noção, nas grandes metrópoles, se a gente faz uma mudança em 3% da frota circulante das grandes metrópoles, e aí a gente está falando basicamente de ônibus, caminhões e veículos de serviço, sejam eles táxi, Uber e qualquer outro tipo de aplicativo, a gente está falando de uma redução da ordem de 40% nos gases de efeito de estufa dentro das metrópoles. Ou seja, a gente resolve um problema não só de sustentabilidade, mas até de saúde pública, porque você desocupa o hospital, pessoas com doenças provenientes de infecção dessas emissões, né? Então, sem dúvida nenhuma, os veículos elétricos vão cada vez mais estar presentes na nossa vida daqui para frente, e é preciso soluções também conjuntas, né, de geração solar fotovoltaica. Não faz sentido você carregar um veículo elétrico com geração fóssil, né? E também em relação ao armazenamento, para que de fato a gente consiga aí otimizar a rede das distribuidoras, porque essa demanda vem e ela vem muito forte. Acho que aqui as vendas globais, vocês podem ver, só nos primeiros 3 meses de 2025, mais de 1 milhão de carros elétricos foram vendidos, em comparação ao mesmo período em 2024. Hoje a gente já tem aí mais de 4 milhões de carros elétricos dentro do primeiro trimestre desse ano, com crescimento aí da ordem de 35%. O Brasil tem superado outros países, né, os países da América Latina, com quase 125 mil veículos, que é o dobro já do que foi vendido em 2023. Hoje, para qualquer carro, para qualquer usuário de transporte que circule aí por mais de 150 quilômetros por dia, já é economicamente viável adquirir um carro elétrico, que não só o combustível que é economizado, mas também os custos com manutenção. Então, por isso que a gente está vendo uma migração massiva aí de todos esses veículos de serviço, ou pessoas que têm um deslocamento maior durante o dia, de pessoas que moram em Campinas e trabalham em São Paulo, ou vice-versa. Então, a gente tem visto aí uma migração massiva para os veículos elétricos, e eu digo, inclusive, que os veículos elétricos no futuro, existe a tecnologia chamada Vehicle to Grid, né, que é aquele que o veículo pode abastecer a rede elétrica. Os veículos vão poder também prestar esse serviço de armazenamento para o sistema elétrico, e não só aí, porque como todo o que a gente veio falando aqui, da evolução da tecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, esses veículos vão também proporcionar serviços ancilares para os sistemas elétricos. Eu brinco que eu falo, isso aqui não é o mundo dos Jetsons, a gente não está falando aqui de um futuro muito distante. Em 2015, eu tive a oportunidade de trazer para o Brasil como investidor em um complexo solar que a gente construiu no Ceará, que foi através do primeiro leilão do governo federal, um investidor norueguês, que era um investidor da área de petróleo, que era a antiga Statoil, que hoje se chama Equinor. Eles investiram aqui nesse complexo solar que a gente desenvolveu aqui no Brasil, e eu ia a viagens à Noruega, lá em Oslo, e eu já vi em 2015 o diretor lá da antiga Statoil, hoje Equinor na época, tinha carregado o carro Tesla dele durante a noite, e durante o dia ele estava, através de um aplicativo do celular, vendendo a energia para a concessionária mais caro do que ele tinha carregado à noite. Isso já acontecia 10 anos atrás na Noruega, a gente já tem tecnologia disponível para isso. Então, os veículos elétricos vão, sem dúvida nenhuma, fazer parte desse novo
desse novo quebra-cabeça do setor elétrico, do setor energético nacional e global. Aqui tem algumas sinergias, né, e vantagens e também desafios, obviamente, do setor solar fotovoltaico com os veículos elétricos, né? Então, a gente tem benefício ambiental, a gente tem questão da economia, como eu disse, tem a gestão inteligente de energia, e aí temos, do outro lado, a questão dos desafios, que é o fornecimento insuficiente, ou seja, a demanda das distribuidoras, e também os altos custos, que a gente precisa equalizar esses custos para que cada vez mais essa tecnologia se torne ainda mais viável. Aqui eu já encerrei meu tempo, só queria aproveitar e trazer para vocês alguns dos eventos que a Absolar ainda tem até o final desse ano, né? A gente tem aí em outubro um Masterclass Absolar, temos também o Absolar Talks, que vai acontecer em Campinas, o Encontro Nacional Nosso, que acontece anualmente, nos dias 10 e 11 de dezembro, e um grande jantar de confraternização que a gente sempre tem no dia 10 de dezembro, onde a gente reúne aí todo o setor solar fotovoltaico. Então, todos vocês estão convidados a se juntar a nós nesses eventos, será um prazer tê-los conosco. A gente tem aqui também um canal da Absolar, onde diariamente, semanalmente, mensalmente, a gente divulga notícias, atualização do setor, questão regulatória, novas tecnologias. Então, quem tiver interesse, é um canal, precisa só ler o QR Code aqui na tela e ingressar lá no grupo do WhatsApp, e vai ter acesso aí a essas notícias e essas atualizações diariamente. Para quem ainda não é nosso associado, eu convido também para que se associem e tenham todos os benefícios aí de associação da nossa associação, para que estejam, de fato, desfrutando aí de serviço, que a gente tem acompanhamento regulatório, técnico, apoio para todos os tipos de empresa. Como eu disse, a gente tem associados desde os pequenos instaladores solares até grandes investidores, bancos, indústrias que fabricam todos os tipos de produtos e serviços para o setor solar fotovoltaico. Então, a gente tem ali um ambiente muito interessante. E aí, através desse QR Code aqui também, vocês podem ter contato com o nosso time de associação. Gostaria, então, de agradecer a todos pela atenção, agradecer mais uma vez ao Instituto pelo convite e aos painelistas que estiveram conosco pela rica discussão que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação. Eu vou passar a palavra para o Jardim agora, que vai ser o último a encerrar o nosso... Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença daqueles que estão aqui presencialmente e dos que estão nos ouvindo. Eu queria aproveitar a oportunidade, Wilson, para te provocar um pouquinho, considerando que nos conhecemos há muito tempo e a nossa amizade, eu vou ser um pouco impertinente. Posso? Wilson, há pouco tempo atrás, né, visitando o vice-presidente da República, né, o Instituto de Engenharia recebeu um pedido, né, do nosso querido Geraldo Alckmin, né, para que a gente trabalhasse junto com o governo no sentido da liberação da exploração de petróleo na margem equatorial. E assim fizemos. Eu não vou dizer que foi mérito do Instituto, mas a grande satisfação que nós tivemos agora, anteontem, né, foi exatamente da liberação pelo IBAMA na perfuração do primeiro poço na margem equatorial. Nós entendemos que, para o Brasil, foi um passo muito importante. O Instituto de Engenharia tem uma divisão aqui que cuida especificamente do meio ambiente. Nós temos um projeto grande desenvolvido de bioeconomia. Em resumo, nós respeitamos profundamente tudo aquilo que diz respeito ao meio ambiente. Mas nós temos que ser objetivos e saber que a gente tem que aproveitar as oportunidades, as reservas e as riquezas do nosso país. Então, foi com grande satisfação que nós recebemos aqui a notícia de que será perfurado o primeiro poço na margem equatorial, que não será um pré-sal, é um pós-sal, mas tem uma possibilidade de uma jazidas muito expressivas, bem como a exploração que será feita no sul, né, olhando para o lado de lá do oceano, na Nigéria, e aquelas novas descobertas aqui na Bacia de Santos. Em resumo, o Brasil continua explorando petróleo e tem uma tendência, uma possibilidade muito grande de aumentar
a produção de petróleo no Brasil. Isto posto, Wilson, eu gostaria que você, que tem essa experiência vasta, né, você teve uma oportunidade enorme, né, pela sua carreira, pelo seu currículo, né? Você trabalhou em várias áreas, inclusive na BR Distribuidora. Você conhece energia elétrica, você conhece petróleo, você conhece energia eólica, solar e tudo mais. Eu gostaria que, se você pudesse dar uma visão, qual é a sua visão efetiva, prática e objetiva da transição energética em relação ao país? Obrigado, Jardim, pela pergunta. Não é uma pergunta para você responder rapidamente, mas eu vou fazer um esforço sumário. Veja, eu entendo sempre transição energética como aquilo lá. Olha, se nós estamos hoje emitindo mais do que o planeta é capaz de absorver, nós vamos ter que emitir menos. E vamos ter que emitir menos, aumentando a eficiência de cada um dos processos e dos combustíveis empregados. Isso faz com que, certamente, você tenha um nível maior de eletrificação de processos e um indicador menor eu diria assim, de queima de combustíveis, de combustão de combustíveis que são hoje claramente emissores de gases de efeito estufa. A transição energética vai ser o processo que viabiliza eu diria assim, essa mudança de comportamentos. E a mudança de comportamento deveria ser feita observando, como eu falei, hoje nós estamos emitindo mais ou menos umas 50 gigatons de gases de efeito estufa, deveríamos emitir 23. Né? E nós ainda vamos crescer, população, como eu falei, e temos esse desafio de reduzir praticamente à metade do que a gente consome hoje, isso para 2050. Nós já deveríamos ter feito. Mas esse é um assunto também muito recente. A gente fala desses efeitos dos gases de efeito estufa, etc., há 30 anos só. É um conhecimento relativamente novo. Eu, de novo, assim, você me conhece como eu sou um otimista. Eu acho que nós já temos muita coisa que pode ser empregada. O Rodrigo mesmo colocou, ou reforçou o que eu tinha colocado. Você tem a mobilidade elétrica é claramente uma coisa que vai trabalhar a favor da transição energética. A introdução de fontes renováveis massivas e incluindo todo o suporte que elas vão dar para os data centers, que é um consumo expressivo, também. Então, quanto mais você eletrificar o mundo, são bons 2 exemplos, podia dar um terceiro, que é o do hidrogênio, que vai ser um combustível importante para algumas funções, principalmente na área de petróleo, química, etc. Nós vamos conseguir reduzir as emissões na medida que tenhamos a produção de hidrogênio. E em todas elas, isso aqui é a parte boa, o Brasil é um expoente. Assim, o Brasil já é hoje o maior alimentador do mundo, né? O maior produtor de comida do mundo. Nós temos a maior floresta que vai capturar carbono do mundo. Nós certamente seremos o maior produtor de energia renovável do mundo. Né? Em valores absolutos, nós ainda não somos, em valores percentuais já somos. Os nossos quase 90% de energia renovável. E para o processo de transição energética, onde é que você vai botar data center com energia renovável? O lugar onde tem energia renovável mais barata do mundo, que é aqui. Onde é que você vai produzir hidrogênio que é transportável, hidrogênio, as variantes dele, amônia, etc., metanol, a partir do Brasil. É o que tem a condição de produzir mais eficientemente cada um desses veículos da transição energética para descarbonizar as indústrias. Né? E sobra para a gente fazer o quê? Fazer uma coisa que é uma lição de casa importante que foi assumida pelo nosso presidente. Nós temos que eliminar o desmatamento ilegal até 2030. O desmatamento ilegal é metade das emissões brasileiras, metade, 47%. Então, acho que a gente tem
predicados para ser o exemplo na área de energia, na área de mobilidade elétrica, na área de hidrogênio. Eu não tenho dúvida que o Brasil tem um papel relevante na transição energética global, como um exemplo. Eu esqueci de falar de uma coisa que tenho que falar agora. E os biocombustíveis. Veja, os biocombustíveis. Nós somos o único país do mundo que põe 30% de etanol na gasolina. Os nossos carros poluem menos por quilômetro rodado que qualquer carro a combustão no mundo. A mesma coisa os caminhões, que tem 15% de biodiesel. Mas nós já estamos produzindo biometano e já estamos colocando até no gás, em algumas encomendas. Vamos ter um crescimento importante do biometano, dados os processos que estão acontecendo. Já estamos produzindo SAF no Brasil, que é o combustível da transição energética dos aviões. Vamos produzir, principalmente, amônia para também a questão dos navios. Então, nós temos, assim, na linha do biocombustível e na linha da energia elétrica renovável, os melhores exemplos, de fato, do mundo. Então, nós temos um papel relevante nessa transição e eu acredito que vamos aproveitar a COP agora, 30, daqui a um mês, em Belém, para mostrar uma parte desses predicados. Uma colocação rápida. Como é que você vê, em relação à energia solar, o Brasil nos próximos 5 anos? E qual é o percentual do conteúdo nacional hoje dos equipamentos para a produção da energia solar? Bom, eu acho que a energia solar, sem dúvida nenhuma, vencido esses desafios, né? A gente tem crescido enormemente na geração distribuída. A geração distribuída, ela tem entregue quase que uma Itaipu por mês para o sistema elétrico nacional. Então, se a gente pensar que Itaipu levou 16 anos para ser construída, obviamente, não levando em conta a questão do fator de capacidade da produção de energia, mas a cada 1 ano e 2 meses, a geração solar distribuída ela tem entregue ao país a potência de uma Itaipu. Então, sem dúvida nenhuma, mesmo com os desafios, a gente está próximo aí à votação da medida provisória 1304, eu acho que ela vai trazer algumas novidades que vão acelerar ou frear esses investimentos, né, nas renováveis em determinados setores, mas eu vejo o setor solar crescendo e continuando crescendo exponencialmente. Em relação a conteúdo, de fato, o Brasil hoje, infelizmente, a gente não tem... Não só o Brasil, mas acho que o mundo inteiro ficou atrás dessa corrida com a China, né? A China veio investindo nisso há muito tempo e o Brasil hoje não tem essa capacidade de... Por mais que a gente esteja lutando aí para reindustrializar o Brasil e tudo, eu acho que nessa indústria dos painéis fotovoltaicos, dos inversores, a gente já ficou para trás. E, inclusive, até pegando novos setores, como, por exemplo, o armazenamento, a gente vê já a China muito à frente. E não só à frente do Brasil, mas à frente do mundo. Você vê, recentemente, uma empresa europeia abriu capital na Bolsa, levantou 15 bilhões de dólares no setor de armazenamento para fabricar células de armazenamento de energia e faliu, porque não consegue competir com o chinês lá. Hoje, esse mercado de células de armazenamento está basicamente na mão de 2 ou 3 fornecedores. O maior deles é a CATL, ela domina mais do que 50% do mercado. Então, assim, infelizmente, nessa área de conteúdo nacional, nós não vamos conseguir competir, mas a gente vai conseguir usar todo esse equipamento importado para poder desenvolver o nosso setor. E aí, concordo com o que o Wilson falou, o Brasil tem que explorar aquilo que a gente tem de bom e naquilo que a gente é bom e competitivo, né? Então, vamos vender alimento para a China, vamos vender energia para data center para os Estados Unidos, vamos vender o aço verde para a Europa, né, através do nosso hidrogênio verde, e a gente vai dominar esse movimento global de transição energética. Eu falo que, em termos de transição energética, o Brasil não é aluno, ele não tem que sentar na carteira, ele tem que sentar na lousa, ele é professor. A gente faz isso há muitos anos. A nossa matriz ela é 93% renovável, nossa matriz elétrica
93% renovável. Nossa matriz energética é aí quase 50% renovável. Então, a gente tem um potencial gigantesco na mão e a capacidade de abastecer o mundo de tudo isso que o mundo precisa hoje. De fato, o desafio agora é comunicar isso para o mundo também, usar mecanismos como o da COP30, como a gente teve a oportunidade em sediar o G20 no ano passado, de mostrar para o mundo que o Brasil sabe fazer isso e sabe ensinar o mundo a fazer isso e pode entregar isso para o mundo, isso que a gente vem acumulando há muito tempo. Mas fazer isso de uma forma, uma transição energética justa para o Brasil, né, que vem suportando todo esse crescimento com sustentabilidade e com respeito ao meio ambiente. Bom, nós estamos na hora de encerrar. Eu queria agradecer a presença de todos e de cada um. Foi um painel muito rico, muito interessante, que leva a se pensar muito sobre o futuro do Brasil, o futuro da transição energética, e uma questão que sempre vai pegar muito é a questão tarifária nesse modelo todo. Como conseguir subsidiar as tarifas de baixa renda, como conseguir viabilizar os negócios para torná-los viáveis, independente de subsídios cruzados ou não. Nós temos um modelo tarifário aqui, vai ser um desafio também para a gente enfrentar nesse processo todo. Mas muito obrigado pela presença de todos, para todos que estão ouvindo pela internet, e uma boa próxima palestra, não é? Que nós vamos ter daqui a pouquinho. Não sei, tem alguma? Eu não sei. Eu tenho. Eu queria formular uma pergunta direto para o Wilson. Com licença, Wilson. A gente já se cumprimentou. Boa tarde. Nuclear. Energia nuclear. Nós vamos parar no meio do caminho que nós estamos? O que você acha? Eu acho que a gente não vai. Eu aposto que a energia nuclear é uma energia que vai ser muito importante agora. Também nesse processo de transição energética, eu acho que os mitos em cima da nuclear se reduziram fortemente, né? E você está vendo uma retomada importante de construção de novas usinas. Eu acho que o programa brasileiro, na América do Sul, só basicamente o Brasil e a Argentina tem, e o Brasil tem essas duas usinas que figuram, inclusive, entre as melhores do mundo, do ponto de vista da confiabilidade, a Angra 1 e 2. A Angra 3 está 70% pronto e foi agora recentemente vendida pela Eletrobras ao grupo da JBS. Né? É uma usina extremamente viável, porque ela é idêntica à 2, né? É uma cópia de 1.400 megawatts, a mesma coisa. Isso vai permitir a modernização de toda a instrumentação do parque. Então, é uma solução que eu não tenho dúvida, até pela posição geoelétrica que ela ocupa, ela é essencial para o Brasil. As pessoas não têm ideia da importância estratégica que Angra tem, inclusive para modulação de tensão, de potência no sistema. Está no centro de carga de São Paulo, Rio e Minas. Então, ela está locacionada muito bem, com uma tecnologia que, de novo, a tecnologia de geração é a mesma, a tecnologia de operação, a instrumentação é a que muda, e aí nós vamos ter, aí no caso, a partir da conclusão dessa terceira, que eu imagino que agora vai levar alguma coisa em torno de 4 a 5 anos, nós tenhamos, então, talvez até o final da década, essa 3. E de novo, eu vou arriscar, porque você sabe que o que é recente no mundo são os mini-reatores. Né? Então, nós temos um desenvolvimento no Brasil e temos já fora desenvolvimento de mini-reatores de 200, 250 megawatts. Esses nossos data centers vão utilizar-se fortemente desses reatores, porque eles vão permitir você trabalhar praticamente off-grid, né? Porque é uma potência constante. Óbvio que o desafio da nuclear, são 430 usinas do mundo, sempre foi a questão do custo, né? Porque a escala é muito pequena, são obras de arte em cada um dos lugares, dos países. Mas com os mini-reatores a gente passa, pela primeira vez, a poder ter algum tipo de escala de ampliação, que vai ser, eu acho que, bastante importante. Lembrar que
termonuclear sem... Não existe emissão de gás, é a única termoelétrica que não emite gás. Todo combustível cabe num quarto, combustível da Angra 1 e 2 cabe num quarto menor do que essa sala aqui. Óbvio que tudo protegido por 20 anos. Então é um privilégio a gente ter o conhecimento, e eu não tenho dúvida que nós vamos continuar avançando. Vamos concluir primeiro a 3. Eu li numa matéria hoje que o pessoal já está falando aqui da demanda por mais 2 ou 3. Eu acredito que isso pode ser uma solução na medida que os mercados cresçam, de estabilidade em alguns sistemas geoelétricos brasileiros, pode ser uma solução a ser considerada, e eu acho que é uma boa solução. Sempre fui um defensor, eu fui uma pessoa que trabalhei, inclusive, para que essa Angra 3 fosse terminada, e espero que agora, de fato, seja.